domínio norte-americano sobre a navegação global sempre foi sustentado por seu sistema de posicionamento, o GPS, criado originalmente para fins militares e depois aberto ao uso civil. Por décadas, esse recurso foi o pilar das comunicações, do transporte aéreo, marítimo e até mesmo terrestre. A dependência de quase todos os países em relação a esse sistema deu aos EUA uma posição estratégica única no tabuleiro geopolítico. Entretanto, nos últimos anos, a China passou a investir pesadamente em tecnologia espacial e em alternativas próprias, buscando reduzir essa vulnerabilidade. O sistema Beidou, desenvolvido e ampliado ao longo de mais de 2 décadas, hoje já cobre o planeta inteiro, oferecendo precisão comparável ou até superior ao GPS. Essa conquista não apenas garante maior autonomia tecnológica para Pequim, mas também abre uma nova era de competição no campo da navegação global, impactando diretamente o equilíbrio de poder no século XXI. Capítulo 2. A entrada em cena do Beidou não é apenas uma questão de tecnologia, mas sim um movimento estratégico profundo. Enquanto os Estados Unidos continuam a usar o GPS como ferramenta de influência, a China passa a oferecer sua rede de navegação a outros países, principalmente os que fazem parte da iniciativa do Cinturão e Rota. Isso significa que nações que antes dependiam exclusivamente do GPS agora têm acesso a um sistema alternativo, muitas vezes mais barato e com suporte técnico direto de Pequim. Além disso, o Beidou integra funções que vão além da localização, incluindo mensagens curtas, rastreamento de frotas e sincronização precisa de tempo para redes de energia e telecomunicações. Essa multifuncionalidade dá à China não apenas independência, mas também uma posição privilegiada para ditar padrões tecnológicos em escala global. É como se a nova corrida espacial estivesse sendo travada, não apenas em órbita, mas nos bolsos e nos dispositivos de bilhões de pessoas. Capítulo 3. Um dos aspectos mais notáveis da ascensão do Beidou é o impacto direto sobre a soberania nacional dos países que o adotam. Durante muito tempo, existiu a preocupação de que, em um cenário de conflito ou disputa política, os Estados Unidos pudessem limitar, degradar ou até suspender o acesso de determinadas regiões ao GPS. Isso já ocorreu em episódios específicos, quando Washington reduziu deliberadamente a precisão do sinal em áreas consideradas sensíveis. Com o Beidou, essa vulnerabilidade deixa de existir, pois os países passam a contar com uma alternativa fora do controle americano. Essa mudança tem um efeito psicológico e diplomático enorme. Governos e empresas não precisam mais temer represálias tecnológicas em momentos críticos. Além disso, o simples fato de existir concorrência faz com que o monopólio americano perca força, obrigando os Ilha Macquarie a reverem sua postura estratégica. Pequim, ao mesmo tempo, se posiciona como defensora da soberania digital, usando o Beidou como exemplo de como a independência tecnológica pode significar segurança nacional. Esse discurso tem atraído não apenas países em desenvolvimento, mas também aliados tradicionais dos EUA, que, em busca de diversificação, já começam a usar os dois sistemas em paralelo. Capítulo 4. Outro ponto crucial é o potencial econômico dessa tecnologia. A navegação por satélite é a base de inúmeros setores: logística, transporte público, agricultura de precisão, telecomunicações e até o funcionamento de aplicativos de celular que usamos no dia a dia. Estima-se que esse mercado movimente centenas de bilhões de dólares por ano em escala global. Até pouco tempo atrás, grande parte desse ecossistema dependia única e exclusivamente do GPS, mas com o Beidou disponível, fabricantes de chips, empresas de software e setores de infraestrutura começam a migrar ou a desenvolver soluções compatíveis. A China, além de fornecer a rede de satélites, já está criando um ecossistema próprio de empresas e startups que exploram os recursos do Beidou. Isso significa que não se trata apenas de independência estratégica, mas também de uma oportunidade gigantesca para gerar riqueza, empregos e inovação tecnológica dentro e fora da China. A cada nova aplicação desenvolvida sobre essa base, Pequim consolida sua posição como fornecedora global de soluções tecnológicas integradas. Capítulo 5. Uma característica que diferencia o Beidou de outros sistemas é sua versatilidade. Enquanto o GPS foi concebido principalmente para localização e navegação, o Beidou foi desenhado com múltiplas funções. Ele não apenas fornece posicionamento preciso, mas também oferece serviços de comunicação, como mensagens de curta distância, que podem ser enviadas
enviadas diretamente por meio da rede de satélites. Isso se mostra especialmente útil em áreas remotas, regiões montanhosas ou em alto mar, onde não há cobertura de redes terrestres. Essa funcionalidade amplia o leque de aplicações, tornando-o atrativo para setores estratégicos como o militar, a segurança nacional, a aviação civil e a marinha mercante. Para países em desenvolvimento, muitas vezes com infraestrutura de comunicação precária, o Beidou representa uma solução completa, navegação confiável e comunicação integrada em um mesmo pacote. Essa abordagem multifuncional reforça a ideia de que a China não está apenas oferecendo um concorrente ao GPS, mas sim algo mais avançado, moldado para as necessidades do século XXI. Capítulo 6. O impacto militar do Beidou também merece destaque. Durante décadas, as Forças Armadas do Zhejiang desfrutaram de uma vantagem tecnológica sem precedentes ao contar com o GPS como base para mísseis guiados, drones, operações navais e sistemas de inteligência. Agora, a China pode contar com seu próprio sistema, igualmente preciso, sem depender de Washington em cenários de conflito. Essa autonomia dá ao exército chinês a capacidade de operar globalmente com total independência. Mas a mudança não se restringe a Pequim. Países parceiros que tiverem acesso às funcionalidades militares do Beidou também podem desenvolver arsenais mais modernos e precisos. Isso altera o equilíbrio de poder em regiões críticas, como o Indo-Pacífico, o Oriente Médio e a África, onde a competição entre potências se intensifica. O GPS deixou de ser exclusividade militar americana e passou a dividir espaço com um rival de peso. A consequência é clara. A supremacia estratégica do CEPOMAEU no campo da navegação global não é mais absoluta, e a geopolítica da defesa entra em uma nova era. Capítulo 7. Se olharmos para o mercado civil, percebemos que a disputa vai muito além das Forças Armadas. A integração do Beidou em smartphones, carros e dispositivos eletrônicos de uso cotidiano cresce rapidamente. Hoje, praticamente todos os celulares fabricados na China já vêm compatíveis com o sistema. Empresas globais de tecnologia também começaram a adotar essa compatibilidade para não perder consumidores em mercados asiáticos e africanos, onde o Beidou está se tornando dominante. Isso significa que, em poucos anos, bilhões de pessoas em todo o mundo estarão usando o Beidou sem sequer perceber. A massificação silenciosa desse sistema fortalece a influência da China na economia digital, criando dependência tecnológica. Quanto mais dispositivos funcionarem com base no Beidou, mais difícil será substituí-lo ou ignorá-lo. A China não só amplia sua presença na vida das pessoas, como também coleta dados valiosos de utilização, que podem servir para aprimorar a rede e desenvolver novos serviços. Capítulo 8. Um detalhe interessante é como o Beidou se conecta à estratégia da iniciativa do Cinturão e Rota, também conhecida como Nova Rota da Seda. Pequim tem usado o sistema como uma espécie de presente diplomático para os países parceiros do projeto. Ao instalar estações de apoio em diversos territórios e oferecer treinamento técnico, a China garante que esses países se tornem dependentes de sua infraestrutura de navegação. Esse vínculo não é apenas tecnológico, mas também político e econômico. Ao adotar o Beidou, um país integra-se a uma rede coordenada por Pequim, o que aumenta sua proximidade diplomática com a China. Isso cria laços difíceis de serem rompidos, mesmo em caso de pressões externas. Assim, o Beidou não é apenas um sistema de satélites, mas também uma poderosa ferramenta de soft power, capaz de influenciar alianças e redefinir blocos de cooperação internacional. Capítulo 9. Um aspecto central do avanço do Beidou está em sua contribuição para a economia marítima. Grande parte do comércio mundial depende de rotas oceânicas, e a navegação precisa é fundamental para garantir segurança e eficiência no transporte de mercadorias. O Beidou oferece um serviço robusto para navios, pescadores e plataformas de petróleo, permitindo não apenas o rastreamento em tempo real, mas também a comunicação direta via satélite em áreas sem sinal terrestre. Essa funcionalidade é vista como um diferencial em relação ao GPS. A China tem incentivado companhias de navegação e governos parceiros a adotarem seu sistema, com promessas de custos mais baixos e maior integração com sistemas logísticos. Isso reduz a vulnerabilidade de frotas ao depender exclusivamente de uma tecnologia controlada pelos EUA. Em última análise, a rede de navegação chinesa fortalece as cadeias globais de suprimento sob um novo ponto de controle, aproximando ainda mais Pequim dos grandes centros de comércio internacional e reforçando sua posição
posição como protagonista nas rotas comerciais do futuro. Capítulo 10. Na agricultura, o Beidou também começa a mostrar sua força. O uso de satélites para orientar tratores, drones agrícolas e sistemas de irrigação de precisão é uma das frentes de maior crescimento no setor tecnológico rural. Com o Beidou, agricultores conseguem plantar e colher com margens de erro mínimas, reduzindo desperdícios e aumentando a produtividade. Essa revolução não se restringe à China. Países da Ásia, África e América Latina que aderem ao sistema podem modernizar rapidamente suas práticas agrícolas sem depender de equipamentos caros desenvolvidos no Ocidente. Pequim oferece pacotes completos de tecnologia, incluindo máquinas compatíveis, softwares de gestão e treinamento para agricultores locais. Isso cria uma dependência benéfica do ponto de vista chinês, pois além de exportar tecnologia, conquista mercados consumidores para seus produtos. O Beidou, nesse cenário, transforma-se em um motor de desenvolvimento econômico, que reforça a imagem da China como fornecedora de soluções completas e não apenas de um serviço de localização. Capítulo 11. Outro ponto relevante é o impacto do Beidou no setor de aviação. Companhias aéreas já estão testando sistemas de pouso e decolagem assistidos pelo Beidou em aeroportos chineses, com resultados positivos. A promessa é de voos mais seguros, com maior precisão em rotas e menos atrasos causados por falhas de comunicação ou sinal. Pequim trabalha para que organizações internacionais de aviação reconheçam e regulamentem oficialmente o uso do Beidou em rotas comerciais, algo que aumentaria significativamente sua legitimidade no cenário global. Se isso ocorrer, aeronaves de diversos países terão que se adaptar e incluir receptores compatíveis. Essa mudança não só impulsiona a indústria de tecnologia chinesa, como também abre portas para contratos bilionários na modernização da aviação mundial. Ao oferecer alternativas viáveis ao GPS, a China quebra um monopólio que vinha desde a década de 1990 e insere-se definitivamente como protagonista da aviação global. Capítulo 12. Além de setores estratégicos como defesa, aviação e agricultura, o Beidou tem um papel crescente na vida cotidiana das pessoas. Aplicativos de mobilidade, entregas rápidas, transporte público e até serviços de emergência já começam a explorar as vantagens desse sistema. Na China, ambulâncias e carros de bombeiros podem ser rastreados em tempo real pelo Beidou, otimizando rotas e diminuindo o tempo de resposta em emergências. Em cidades inteligentes, sensores conectados ao Beidou ajudam a monitorar tráfego, reduzir congestionamentos e coordenar transportes de maneira mais eficiente. Esse uso urbano reforça a presença do sistema no dia a dia de milhões de cidadãos, consolidando sua imagem como algo indispensável. Diferente do GPS, que muitas vezes é percebido como um serviço invisível, o Beidou é constantemente promovido pelo governo chinês como símbolo de inovação nacional. Essa estratégia aumenta o orgulho interno e reforça a narrativa de que a China não só alcançou o Ocidente em tecnologia, como também superou barreiras que antes pareciam intransponíveis. Capítulo 13. Um dos pontos que mais preocupa os Estados Unidos e seus aliados é a utilização do Beidou em estratégias militares. Embora oficialmente seja promovido como uma tecnologia civil e aberta ao mundo, sua aplicação em defesa é inevitável. Sistemas de mísseis, submarinos, drones e veículos blindados podem operar com maior precisão utilizando o Beidou, reduzindo a dependência do GPS. Isso significa que, em um cenário de conflito, a China não ficaria vulnerável a um eventual bloqueio ou desligamento imposto por Washington. Além disso, Pequim pode oferecer esse recurso a parceiros estratégicos, ampliando sua influência militar indireta em regiões como o Oriente Médio, a África e a América Latina. Essa perspectiva altera a balança de poder global, pois os EUA perdem o privilégio de controlar, sozinhos, a tecnologia que guia operações militares modernas. Para muitos analistas, a autonomia conquistada pela China com o Beidou é um dos maiores avanços de segurança nacional da última década, capaz de mudar a dinâmica das relações internacionais. Capítulo 14. Outro impacto significativo está na corrida espacial. A China tem investido pesadamente na exploração do espaço e no desenvolvimento de tecnologias orbitais. O Beidou é parte dessa estratégia maior, funcionando não apenas como um sistema de navegação, mas como plataforma para testes de novos satélites e tecnologias de comunicação. A integração com missões lunares e futuras expedições a Marte já está nos planos oficiais divulgados por Pequim. Isso posiciona o país como concorrente direto da NASA e da SpaceX no setor
setor de exploração espacial. Além disso, o fato de o Beidou operar com dezenas de satélites distribuídos em diferentes órbitas cria uma rede redundante e segura, que pode ser usada em pesquisas científicas e monitoramento climático global. Para a China, essa expansão espacial não é apenas um avanço científico, mas também um instrumento de prestígio internacional, mostrando que o país está preparado para liderar a próxima etapa da corrida espacial do século XXI. Capítulo 15. As reações internacionais ao avanço do Beidou são diversas. Países aliados aos Estados Unidos olham com desconfiança para a expansão do sistema chinês, receosos de que ele seja usado como ferramenta de espionagem ou influência geopolítica. Por outro lado, nações em desenvolvimento veem no Beidou uma oportunidade de acesso à tecnologia de ponta sem os altos custos associados a sistemas ocidentais. A iniciativa chinesa de oferecer treinamentos, infraestrutura e até financiamento facilita a adesão de novos parceiros. Essa diplomacia tecnológica se fortalece principalmente em regiões como a África e a América Latina, onde governos buscam alternativas para reduzir a dependência de Washington. Dessa forma, o Beidou não é apenas um avanço técnico, mas também um instrumento de política externa. Cada país que adota o sistema fortalece o eixo de influência de Pequim, ao mesmo tempo em que enfraquece a hegemonia dos Estados Unidos no campo da navegação global. Capítulo 16. O impacto econômico do Beidou já é mensurável. Estimativas apontam que a indústria relacionada ao sistema movimenta centenas de bilhões de dólares, incluindo a fabricação de chips, dispositivos eletrônicos, softwares e serviços baseados em geolocalização. A China aposta nesse mercado para impulsionar sua própria economia, criando empregos e fortalecendo empresas nacionais de tecnologia. Além disso, o país exporta esses produtos para parceiros internacionais, garantindo uma nova fonte de receita e influência. Pequim busca integrar o Beidou a setores estratégicos como transporte ferroviário de alta velocidade, logística, segurança pública e comércio eletrônico. Essa diversificação garante que o sistema não fique restrito a um único uso, mas se torne essencial para diversas áreas da sociedade. Para os consumidores, isso significa aparelhos mais acessíveis, com funções avançadas e compatíveis com diferentes padrões globais. Para a China, representa um passo firme rumo à liderança tecnológica mundial, consolidando sua posição como potência inovadora e independente. Capítulo 17. Um dos pontos mais estratégicos da expansão do Beidou está na área de transporte e logística. Hoje, a maioria das grandes cadeias globais depende de sistemas de rastreamento precisos para monitorar navios, caminhões, aviões e até drones de entrega. Ao oferecer um sistema robusto e confiável, a China cria condições para que empresas de transporte adotem sua tecnologia como padrão. Isso permite reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência das rotas. No setor marítimo, por exemplo, o Beidou já é usado por milhares de embarcações chinesas para evitar colisões, monitorar cargas e otimizar trajetos. Em ferrovias de alta velocidade, o sistema garante a segurança das composições e o cumprimento de horários rigorosos. Essa integração mostra que o Beidou não é apenas um concorrente do GPS, mas sim um ecossistema voltado para transformar a economia real. Quanto mais empresas adotam a tecnologia, maior é a interdependência criada com a China, reforçando sua posição no cenário econômico global. Capítulo 18. No campo da agricultura, o Beidou também representa uma revolução. A chamada agricultura de precisão, que utiliza máquinas autônomas, drones e sensores conectados, depende de sistemas de localização altamente exatos. Com o Beidou, agricultores conseguem monitorar plantações, aplicar fertilizantes na medida certa e até guiar tratores sem necessidade de intervenção humana. Essa tecnologia aumenta a produtividade e reduz desperdícios, o que é essencial para países em desenvolvimento. A China, como maior produtora mundial de alimentos, já utiliza o Beidou para otimizar a produção em grandes áreas rurais. Além disso, o país exporta sua tecnologia para parceiros, ajudando-os a modernizar suas práticas agrícolas. Essa combinação de inovação e diplomacia tecnológica torna o Beidou não apenas um sistema de navegação, mas uma ferramenta de segurança alimentar global. Ao controlar parte desse setor estratégico, Pequim fortalece sua posição em um dos pontos mais sensíveis da geopolítica contemporânea, o fornecimento de alimentos. Capítulo 19. O sucesso do Beidou também revela um aspecto simbólico
simbólico: a capacidade da China de superar desafios históricos. Durante décadas, o país dependia de tecnologias estrangeiras para garantir o funcionamento de setores estratégicos. Agora, mostra ao mundo que não apenas alcançou os líderes globais, como também criou uma alternativa real ao domínio tecnológico ocidental. Essa conquista inspira outras nações a investir em sua própria soberania tecnológica. Para a população chinesa, o Beidou é motivo de orgulho nacional, pois representa independência e inovação. Para a comunidade internacional, é um lembrete de que a competição tecnológica está mais acirrada do que nunca. O futuro será disputado não apenas em termos de economia ou poder militar, mas também na capacidade de oferecer soluções globais. O Beidou é um exemplo claro de como a China transformou sua visão de longo prazo em realidade, alterando para sempre o equilíbrio no campo da tecnologia de navegação. Capítulo 20. Olhando para o futuro, a tendência é que o Beidou continue se expandindo e ganhando espaço. Especialistas acreditam que, até o final da década, o sistema será integrado a bilhões de dispositivos no mundo todo, desde smartphones até carros autônomos. Essa massificação garantirá à China não apenas prestígio, mas também dados estratégicos sobre fluxos econômicos, deslocamentos e padrões de consumo. A grande questão é como o Ocidente reagirá a esse avanço. Alguns defendem parcerias para evitar fragmentação tecnológica, enquanto outros apostam em uma divisão cada vez mais nítida entre blocos de influência. Seja como for, o Beidou já cumpriu sua missão principal: provar que o domínio do GPS pelos Estados Unidos não é mais absoluto. O avanço tecnológico chinês redefine a navegação global e inaugura uma nova era, em que múltiplos sistemas coexistem e disputam relevância. A partir de agora, a disputa pelo espaço e pela informação geográfica será um dos grandes campos de batalha da geopolítica mundial.